Bom, já são 9 horas, bom dia, boa segunda-feira, boa semana para todos. E é uma alegria estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco desses ensinamentos desse livro Alegria de Ser, do Tartan Tucu. Eu sou a Vanessa, eu sou aluna do Centro Nigma desde 96 e eu passei um tempo lá nos Estados Unidos, na Califórnia, na comunidade Nigma lá, e trabalhei na Dharma Publishing. E nesse período que eu estava lá, em 2005, mais especificamente, o Rinpoche estava acabando de escrever esse livro. E o Arnaud, que era na época o diretor da Dharma Publishing, ele levou alguns textos, alguns exercícios para a gente dar uma olhada. E aí a gente viu, por exemplo, que tinha alguns exercícios aqui que o Rinpoche estava apresentando nesse livro, que eram muito parecidos com os exercícios do outro livro, do livro do Cunier, que é o livro agora que tem essa capa aqui, que foi o primeiro livro, né, que ele lançou sobre o Cunier. E aí o Arnaud foi e falou com o Rinpoche, né? O Rinpoche, os exercícios são parecidos. Aí disse que o Rinpoche falou, não, são totalmente diferentes. Esse livro é sobre o espaço, é um exercício com espaço, não é nada parecido. Então, é um pouco isso, assim, esse nosso mestre, né? Ele vai nos desafiando, né, na nossa percepção. E eu acho que esse livro tem muito disso, e para mim é assim, uma honra mesmo estar podendo dividir isso aqui um pouquinho e compartilhar um pouco que eu sei, que eu estudei sobre essas práticas aqui. Bom, eu queria agora, para a gente começar mesmo, eu queria convidar todo mundo para fazer 3 respirações, né, mais fortes. Vamos sentar com a coluna reta, sentir o nosso corpo e a nossa presença aqui para poder ouvir essas palavras tão lindas do nosso mestre e poder praticar um pouquinho juntos, né? Colocar uma energia positiva nessa nossa prática aqui juntos. Então, vamos inspirar, pode encher bem o peito. Deixa sair todo o ar. Se quiser, pode relaxar os olhos, fechar os olhos, mais uma vez. Geralmente a gente inspira, né? Respira no Cunier pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. Então vamos tentar uma terceira vez. Inspira bem profundamente. E aí deixa sair todo o ar. E aí você pode fechar os olhos um pouquinho, sentir o seu corpo, sentir a sua postura, sua coluna reta, os ombros relaxados. Ok. Eu vou passar aqui Fiz uma capa bem assim amarela, como é a cor do livro. Deixa eu pegar aqui desculpa. Nós vamos focar nessa parte do livro, né, que é harmonizando os sentidos. Bom, não sei se dá para todos verem, eu fiz aqui meio que um resumo do livro, né?
Quem não está conseguindo ver tudo, pode sair desse modo tela cheia, que eu acho que dá para visualizar. Eu quis botar no mesmo slide todo... enfim. Esse livro ele tem 5 partes, né? A primeira que é chamada Base do Trabalho, que o Rinpoche fala sobre o Kunie, né? O Kunie é vida, nossa corporificação humana, entrando em sintonia com o relaxamento, sintonizando e afinando, corporificando o Kunie. Na segunda parte do livro, ele vai falar sobre a respiração. A respiração, energia e sentimento, né? A respiração aqui nesses nossos ensinamentos é sempre a respiração, não só o ar, né? Entrando e saindo do corpo, mas a energia da respiração, a qualidade dessa energia, harmonizando o corpo e a respiração, estando presente por meio da respiração. A parte 3, que é o foco desses nossos encontros aqui, nossos 4 encontros, chama Sentidos e Percepção. O primeiro capítulo dessa parte chama Geração Interna da Felicidade, e depois tem um capítulo que chama Fazendo a Reengenharia do Sistema, e nós vamos focar nesse capítulo harmonizando nossos sentidos físicos e os 6 sentidos. Nós, na verdade, nós vamos trabalhar aqui, fazer práticas de 5 sentidos. Da visão, né, do olho, do som, do sentimento, que na nossa prática, nesses ensinamentos, é ligado ao corpo, sabor e odor. A mente, que seria o 6º sentido, nós não vamos falar aqui, que é um outro ensinamento, é uma outra visão aqui que a gente não teria como realmente falar nisso nesses 4 encontros. Então, ainda nessa terceira parte, a gente tem obtendo o sumo da experiência, e depois, na parte 4, a massagem da mente, né? O Rinpoche nos explica, né, como a mente funciona, como a gente percebe, como a nossa consciência capta, né, essa realidade. Então, dentro desse capítulo tem exercícios para a mente, orientando a mente para a alegria, fazendo amizade com a mente, além do Kunie, apresentando o agente da consciência, entregando-se à calma. E aí, na última parte do livro, ele apresenta alguns exercícios avançados de Kunie, que ele chama. Esses exercícios, eu vou dar alguns exercícios aqui em cada um desses encontros, mas mesmo que você não tenha feito, você pode fazer respeitando, né, as suas condições físicas, né, sem se forçar e sem se machucar. Então, esses exercícios são divididos em grupo 1, integrando o corpo e a mente, abraçando o espaço, estimulando a energia interna, expandindo a plenitude, harmonizando e abrindo a presença. Então, são essas 5 partes, né? E são 6 grupos de exercícios, de posturas que ele nos apresentou aqui nesse livro. Quando eu comecei a estudar, né, para esses 4 encontros, eu vi que seria interessante comentar um pouquinho sobre a introdução do livro, né? Ler em cada encontro um parágrafo, né? Geralmente, na introdução, o Rinpoche faz como se fosse um resumo do livro. Então, eu achei que seria interessante nós lermos também um pouquinho dessa introdução nesses encontros.
Então, nesse primeiro encontro, eu trouxe logo o primeiro parágrafo aqui dessa introdução, que aqui na nossa versão em português é na página 15, né? Não sei se vocês têm o livro, mas o livro foi editado e publicado aqui, acho que em 2008, 2007, por aí. Bom, então na introdução ele começa falando do que é o Curie, né? Kun se refere ao corpo no sentido de um ser corporificado. Seu significado vai além da nossa forma física, abrangendo todos os aspectos do nosso ser e as maneiras com que podemos desenvolver e nutrir a nós mesmos, como corporificações de uma existência autêntica. Então, o Kun, como ele explica, já explicou no primeiro livro, e nesse ele começa como que a construir mais um pouco essa noção, né? Essa experiência do que é esse ser corporificado, que além do nosso corpo físico, além dos nossos ossos, nossos órgãos, a nossa pele, essa corporificação, esse Kun, ele engloba o nosso, que a gente chama também de corpo energético, o corpo sutil, e também as nossas outras corporificações da nossa vida, né? A forma como nós fomos criados, o que nós vimos ao longo da vida, os nossos padrões, tudo faz parte dessa nossa corporificação. E nesse livro, especialmente, ele lida muito, ele fala muito em como soltar, em como relaxar essa corporificação, para que a gente possa, de fato, ouvir a nossa voz, a nossa verdadeira voz interior, e poder viver mais plenamente. E o Nie, continuando aqui a leitura, né? Nie significa massagem ou exercício, né? Massagem é uma massagem interna, né? Os exercícios e as posturas estimulam essas energias internas e aí ocorre essa massagem interna na nossa corporificação, no nosso Kun. E aí ele fala uma coisa, quer dizer, significa massagem ou exercício que cura, integra ou revigora. Quando a gente lê mais de uma vez um livro do Rinpoche, e não só o do Curie, mas outros livros, cada vez que a gente lê, parece que surgem, né, palavras novas e coisas novas que a gente não tinha visto antes, da outra vez que tinha, né, olhado aquilo. Então, eu li essa frase e vi, puxa, que interessante, eu não tinha nunca prestado atenção nisso, dessa forma, né, que o Nie, primeiro ele cura, né, primeiro a gente tem que estar equilibrado, relaxado, com um corpo de sentimentos, esse fluxo de sentimentos acontecendo no nosso corpo, né? Essa massagem acontecendo no nosso corpo, para só então integrar, né? Integrar o corpo e a mente e revigorar, quer dizer, que a gente possa realmente usar toda a nossa energia de uma forma mais proveitosa para a nossa vida e, consequentemente, para a vida, né, de quem está ao nosso redor. Então, achei bem interessante isso. Continuando aqui. Juntas, as palavras Curie referem-se a massagens, posturas e exercícios que nos permitem estar confortáveis em nossa corporificação e inspirados a despertar as capacidades plenas do corpo e da mente, dos sentidos e do coração.
Então, é muito interessante aqui também como ele fala, né? Estar confortável, que em inglês é at ease, né? Que eu acho que é estar à vontade, estar bem, né? Se sentir bem com a nossa corporificação. É como se fosse, ele vai falar mais adiante no livro, é que estar confortável não é que nós não vamos ter problemas ou nada vai dar errado. Estar confortável simplesmente é estar aberto para o que quer que aconteça na nossa vida, né? E saber lidar com aquela situação que se apresenta da melhor forma possível. E aí ele fala, né, que aqui, inspirados a despertar, quando a gente se sente confortável na nossa corporificação, estamos plenos, nós ficamos inspirados a despertar as capacidades plenas do corpo e da mente, dos sentidos e do coração. Então, isso é muito inspirador mesmo, né? A gente praticar para poder viver e poder estar no mundo dessa forma. Então, aqui é o primeiro parágrafo, né, desse capítulo que nós vamos focar aqui, que é o harmonizando os nossos sentidos físicos. Quem não estiver vendo, pode sair dessa tela cheia, né, para poder ver melhor. Aí ele fala que os nossos sentidos abrem as portas para o mundo à nossa volta. Completamente afinados com o momento presente, eles nos convidam a participar de um mundo animado com os ritmos de luz, cor, textura, contorno, fragrância, sabor e som, sempre mudando, sempre novo. Uma celebração contínua da vida. Então, é muito, vamos dizer, importante a gente perceber isso, que os sentidos, eles são uma das nossas conexões com o espaço, né? Com o que está ao nosso redor, com o mundo que está à nossa volta. Então, os sentidos, eles estão completamente afinados com o momento presente. Se nós ficarmos atentos ao que está acontecendo no campo da nossa visão, ou audição, ou dos nossos sentimentos no nosso corpo, que não são as emoções, mas são sensações, energia interna do nosso corpo, nós ficamos conectados, sintonizados com o momento presente. O que geralmente não acontece, né? Nós geralmente estamos presos em pensamentos, totalmente fora do momento presente, distraídos com várias coisas, parece que cada vez mais tem mais distração para nos tirar desse momento presente, para nos tirar do que está acontecendo aqui e agora. Toda enfim, celular, televisão, etc., tudo nos tira do que está, dessa abertura, né, dos sentidos, e a esse mundo que ele fala lindamente, o mundo animado com ritmos de luz, cor, texturas, contorno, fragrâncias, sabor e som, e que isso sempre muda, né? Sempre novo, essa celebração contínua da vida que está à nossa disposição. A gente só precisa ficar atento a isso, né? Se abrir para isso. E aí um pouco, vou ler mais um trechinho antes de falar isso. Talvez estejamos muito imersos em pensamentos e preocupações e planos, em como deveria ou não deveria ser, em obrigações e vontades. Nós olhamos, mas será que vemos?
nós ouvimos, mas o quanto de todas as sensações que fluem através de nossos seres a cada dia, de quantas podemos nos lembrar. Então, essas sensações, elas nos nutrem, né? Ela tem essa função, né? Essa conexão com o que está ao nosso redor, com o que nós vemos, né? Nós ouvimos muitas vezes e não prestamos atenção, ficamos pensando no que nós vamos responder, por exemplo, ou pensando em outras coisas mesmo, enquanto a pessoa está ali falando. E todas essas sensações, esse contato, né? O contato dos sentidos nos nutrem. E muitas vezes nós não percebemos isso, né? Nós comemos, por exemplo, uma comida, né, distraídos com outra coisa, respondendo uma mensagem no celular, ou vendo televisão, sem perceber o sabor, né, a textura, a cor, né? Tudo isso nos traz, traz sensações que podem nos nutrir. Bom, aí nós vamos agora chegar no nosso primeiro sentido, né? Que nós vamos ver aqui um pouquinho. Eu não estou lendo todo, né, o livro, eu selecionei alguns capítulos, alguns parágrafos, para que a gente possa compartilhar. O livro é muito denso e seria um curso de muitos encontros, não só 4, mas é só para a gente ter um sabor disso, né? Uma possibilidade de praticar um pouquinho e de ir mais fundo, se nós quisermos depois. Então, a primeira frase aqui do capítulo em si, não é essa que está aí, mas eu vou ler aqui para vocês. Normalmente, quando olhamos à nossa volta, vemos objetos que reconhecemos e nomeamos. Esse tipo de resposta tem se tornado tão automático que raramente nos detemos para considerar como podemos ver as coisas e analisar com mais rigor o processo de visão. Por exemplo, um objeto tem uma forma, e essa forma eu aprendi a associar com flor. E ele aparece em um ambiente onde uma flor é cabível. No mesmo instante, automaticamente, eu o identifico, esse objeto, como uma flor. Eu posso não estar familiarizado com a sua cor, seu tamanho, formato de suas pétalas, propriedades químicas ou outros detalhes, mas entendo que é uma flor. Do mesmo modo, nós reconhecemos uma cadeira, mesa, na mesma hora que nós visualizamos, identificamos e rotulamos esse objeto. Mais uma frase aqui que eu acho bem interessante. Como resultado, a maioria das pessoas supõe, né, toma por supostos os incontáveis objetos. Isso é um cavalo, é um carro, é um trem, aquilo é um homem, aquilo é uma mulher, uma criança, aquilo são as estrelas, é a lua, é o sol, isso são livros, aquilo é comida. Não há necessidade de analisar ou questionar nada. Nada mais precisa ser dito. É como que se fecha, né? O que ele está dizendo aqui é que a partir do momento em que a gente rotula imediatamente o que nós vemos, o que nós identificamos, não temos mais necessidade de questionar, é aquilo daquele jeito, né? Isso é lógico que acontece também com pessoas, né, que nós encontramos ou que vivemos a vida toda e temos uma imagem fixa, né, uma ideia fixa
um rótulo fixo daquela pessoa ou daquela situação. Os olhos entram em contato com o objeto, projetam a sua imagem na consciência, a consciência clica sobre o objeto como se estivesse tirando uma fotografia. E então passa adiante, identifica mecanicamente. Identificamos a forma superficial instantaneamente. Esse é meu amigo, aqueles são meus pais, mas podemos não notar cada detalhe além disso. Por exemplo, os olhos veem um lindo arco-íris. Assim, aceitamos que o arco-íris existe, que é algo real e sólido. Os olhos não notam que o pano de fundo é o espaço vazio, ou que as cores do arco-íris são refrações das ondas de luz, passando através de gotículas de água. Ele simplesmente vê, os olhos simplesmente veem e aceitam o que imediatamente se apresenta, como se o arco-íris fosse verdadeiramente pintado no espaço. Então, ele dá esse exemplo, né, do arco-íris, que muitas vezes parece, né, muito real, né, quando nós vemos aquele arco-íris, e isso acontece muitas vezes na nossa experiência, né, sem nós percebermos, é super automático. Bom, agora eu queria convidar vocês a fazer uma prática de Kunier. Depois nós vamos fazer uma prática para abrir um pouco essa nossa visão, essa nossa percepção desse sentido, né, da visão. Eu vou parar aqui de compartilhar. É um exercício em pé, então a gente pode levantar. Não sei se vai dar para me enxergar, né, como um todo. Vocês estão me vendo? Estão vendo? Tá? Então, primeiro, vamos só soltar um pouco os ombros, levar para trás, rodar. Relaxa os joelhos, relaxa a boca. Fazer umas 3 vezes para um lado e depois fazer para o outro lado. Deixa o quadril relaxado, os joelhos. E aí vamos soltar agora a cabeça um pouquinho. Queixo vai em direção ao peito, ao coração. Balança a cabeça embaixo, delicadamente. Se você tiver algum problema na cervical, você faz mais delicado ainda. Ou nem faça se você tiver algum problema aí na cervical. Aí vamos subir a cabeça, queixo em direção ao teto, abre um pouco o peito, exagera um pouquinho esse movimento, relaxa os joelhos, abre a boca, aí volta. E aí vamos fazer agora a orelha para um lado, relaxa os ombros e destrava os joelhos. Levanta o queixo um pouquinho para estirar mais ainda esse músculo aí do pescoço. Para o outro lado. Relaxa a boca. Aí volta para o centro. Sente o seu corpo.
E aí nós vamos abrir os pés, não vai dar para ver meus pés, mas os pés vão ficar um pouquinho afastados, tipo uns 10 centímetros, e vamos abrir para os lados. Sente seu corpo aí nessa... Sente seu equilíbrio aí nessa nova postura. E aí traga os braços para a cintura. E aí olhando para frente, né? Aqui nessa prática a gente não quer ver nada, não são olhos que estão caçando alguma coisa. Então só os olhos abertos, suaves, olhando para frente. E aí a gente vai dobrar os joelhos, relaxando a boca. Você pode entrar em contato com esse espaço ao seu redor, na frente, do lado e atrás de você. Fica embaixo um pouquinho até que você possa sentir que uma energia está subindo aí dessa área aí da parte inferior do corpo, da sua barriga. Sente as suas mãos na cintura. Fica mais um pouquinho. Olha para frente, sem querer ver nada, só olhando suavemente. Relaxa os ombros. Se estiver doendo o joelho, você pode fazer um movimento para baixo e para cima, para relaxar um pouquinho. Sobe, desce. Solta bem essa área aí da parte inferior do corpo. E aí vamos subir, esticando os joelhos. Sente essa postura. Sente seu corpo. As mãos na cintura. E aí, mais uma vez, vamos descer. Ficar embaixo. Deixa a coluna reta, sem jogar o tronco para frente. Boca relaxada e respirando pelo nariz e pela boca. Isso. Sente os seus pés no chão. Sente o seu corpo aí nesse espaço, com os joelhos abaixados, dobrados, sua coluna reta. Relaxa a barriga. Um olhar suave, sem querer se prender, agarrar, nada. E aí vamos subindo. Respira. E aí vamos colocar os pés para frente agora, na altura, na largura do quadril. E aí nós vamos girar o tronco. Quando a gente começar a girar o tronco, você vai ficar bem atento a tudo que está ao seu redor. Vai girando só o tronco, as mãos permanecem na cintura. Você vai como que passando, registrando tudo que tem aí ao seu lado, nesse espaço. Todas as formas, as cores, os contornos. Vai no máximo que você puder, sem forçar.
E vai ficando atento a tudo que está aí ao seu redor. Com os ombros relaxados, pés no chão. E aí, bem devagar, vamos voltando. Talvez tenham coisas que você não tenha visto antes, alguma forma, alguma cor. Bem devagar. Vai sentindo esse movimento, sentindo a forma, as cores, os contornos. Sentindo a textura do espaço. E aí vamos começar a girar para o outro lado. Esse lado apresenta outras coisas, outras formas, outras cores, outras texturas. Bem devagar, sem pressa. Quase como se fizesse um giro de 360 graus nesse espaço ao seu redor. Vendo, percebendo, entrando em contato com tudo que está aqui. Todas as formas, cores, dos objetos que estão ali, do espaço. Respira. E aí, bem devagar, vamos retornando. Talvez tenha coisas que você não tenha visto, não tenha percebido antes. Fique atento. Aí retorna para o centro. E aí, devagar, solta suas mãos. Sente seu corpo. E aí vamos voltar para a postura sentado. Se você estiver na cadeira, sinta os seus pés no chão. E tente não encostar. Deixa a coluna bem reta. E aí, se você tiver com os olhos fechados, você pode abrir delicadamente. E se você tiver com os olhos abertos, vai olhando essa flor, essa imagem que está aí na sua frente. Observe de maneira suave a cor e a forma. Primeiro, olhe a imagem como um todo, sem se prender aos detalhes. Só sinta e perceba a cor e a forma dessa imagem. Sinta essa forma. E aí você pode começar a seguir o contorno dessa forma.
Você pode começar embaixo, no talo, aí no cabinho da flor, e aí começa a contornar pelo lado, no sentido horário, né? Pelo lado esquerdo, depois sobe, vai contornando toda essa flor. Cada detalhe, cada nuance, cada pétala, você vai ficando atento e percebendo contorno dessa flor. Deixa a sua atenção seguir o contorno dessa flor. Sem pular nada, bem devagar. Você vai seguindo esse contorno, sentindo essa forma, sentindo também a vibração dessa cor. Talvez tenha uma vibração. Percebe? Fique presente com essa imagem dessa flor, sem se distrair. Se vierem os pensamentos, você volta a sua atenção para essa imagem, para o contorno da flor, para as cores que estão aí, para essas vibrações que essas cores trazem. Fica quieto e relaxado e permita que o que está diante de você se apresente por si mesmo. Como se a flor agora estivesse se apresentando, se mostrando para você. Fique presente com essa flor, conectado, atento, em contato. E fique também atento ao espaço entre uma pétala e outra, ao espaço entre você e essa imagem. Deixe uma respiração suave. Mais alguns minutos. Fique em contato, fique presente. E deixe que essa imagem, permita que essa imagem se apresente por si mesmo para você. Deixe os olhos bem relaxados.
E aí você pode relaxar essa prática. Se quiser, pode fechar os olhos um pouquinho, sentir suas mãos, sentir seu corpo. Nós temos ainda uns minutinhos. Alguém gostaria de compartilhar o que percebeu, o que não percebeu? Geralmente, ele fala aqui, o Rinpoche, que a princípio os objetos se apresentam como se fossem sólidos e reais. Eles têm a forma, o contorno e a cor. Mas, às vezes, quando a gente faz essa prática, isso talvez se expanda um pouco. Não sei como foi a experiência de vocês. Bom. Vanessa, eu peço desculpa que eu cheguei mais tarde, então não peguei a prática toda. É porque perdi. Mas na próxima eu vou chegar no horário, tá? Eu achei que começa muito real e depois ela vai ficando, curiosamente, em 3 dimensões, ou 4 dimensões, né? Ela vai criando várias camadas de dimensões com o fundo que é meio fora de foco com ela, e aí, de repente, fica tudo tridimensional, realmente. Eu achei isso. É uma experiência, né? A gente olha, é sólido, né? É uma forma ali. E aí, quando a gente começa a olhar, é como se fosse um pouco mais fluido, né? E isso a gente pode trazer para a nossa vida diária, né? Que às vezes as coisas se apresentam de uma forma muito densa, muito sólida, e na verdade, se a gente olhar, se abrir, se expandir de alguma forma, respirar, talvez a gente possa mudar um pouco essa qualidade, né? Mas aqui nessa prática da visão, dessa, né, de estar presente, né, com essa flor, e tem essa possibilidade, uma prática bem simples, né, de abertura. E eu acho que é muito... E depois tem aquela outra coisa que a gente sabe também, né, e que fica mais explícito nessa experiência, que é que ela vai mudando. A flor começa de uma forma e, à medida que a gente vai olhando para ela, ela vai se transformando em outra coisa, mesmo sendo a mesma. Ou seja, depende, quanto mais a gente olha, mais as coisas vão mostrando outros significados e outras dimensões, né? Isso, Alguém mais quer falar rapidinho para a gente não atrasar? Aline? Oi, Vanessa. Oi, bom dia a todos. Essa prática foi curiosa, porque, embora eu estivesse olhando a imagem, o que eu estava sentindo remetia a uma rosa ainda no seu botão, né? E foi como se surgisse como um insight a necessidade desse botão que é muito fechado, muito sem espaço, de se desabrochar e ficar mais ou menos como
como essa flor que a gente estava observando, né? E aí foi um sentir de coisas que a gente tem mentalmente elaboradas, com a questão da impermanência, dessa mudança na forma, né, do broto até se despetalar, até murchar e trocar de forma, né? Só que de uma maneira muito sentida. Foi muito curioso isso. Tá bom, mas a prática era só para olhar a flor, hein, Aline? Não eu fiquei olhando a flor, só que perceber a flor. Mais alguém, só mais uma pessoa que a gente vai ter que... Alguém quer? Leila? Eu comecei olhando simplesmente a flor no todo, depois um contorno, depois eu fui olhando mais para dentro de cada pétala, como se eu estivesse olhando os veiozinhos, como se estivesse ficando cada vez mais clara aquela pétala rosa, mesmo mais forte, um rosa mais forte, como se eu estivesse vendo aqueles veios, como se fosse, sabe, assim, a vida da rosa, sabe, pulsando ali. Eu achei tão lindo olhar uma pétala de uma forma tão detalhada, sabe? Parei para olhar as pétalas, sabe? Eu gostei bastante da sensação de olhar a flor de uma forma mais olhar realmente. É isso, Obrigada, Maria. quanto a gente perde, né, no nosso dia a dia. E muitas vezes, quando a gente faz essa prática, mesmo assim no computador, a gente, às vezes, até sente o cheiro da flor, né? A gente vai abrindo também os outros sentidos, que eles estão, na verdade, conectados, né? A gente sente a textura da flor, como a Leila falou, a gente percebe, né, a cor melhor, sente o cheiro. Então, é uma prática bem simples e muito assim, interessante para a gente fazer no nosso dia a dia. Eu tenho uma prática que ele dá no livro, que eu vou passar aqui para vocês, para a gente fazer na próxima semana. Ele fala, ao realizar suas tarefas diárias, fique consciente, tanto quanto possível, de que quando seus olhos estiverem abertos, eles não serão olhos de caçador, né? Esses olhos que querem agarrar, identificar, rotular. Olhando com forte foco direcionado para fora, né? Esses olhos, para qualquer coisa que possa capturar. Então, para a gente desenvolver melhor esse olhar mais suave, esse olhar mais aberto. E de tempos em tempos, feche os olhos, seus olhos por alguns momentos. Relaxe-os, então abra-os e convide a luz a entrar na sua consciência, de uma maneira calma e meditativa. Então, leve essa sensação de conforto, de um conforto suave e relaxado para a sua próxima atividade. Tá bom? Então, eu queria... Já está acabando aqui. Esse material vai ficar disponível no YouTube, se vocês quiserem rever, fazer novamente a prática ou fazer essa prática durante a semana, para poder, de alguma forma, levar, né, essa prática para o dia a dia, né? É muito importante que a gente comece a trazer, né, essas práticas que são simples, né, mas que a gente esquece, para o nosso dia a dia. E agora que a gente está, né, a maioria em casa e tudo, a gente pode fazer isso em casa. A gente tem mais opção ainda, né, de lembrar, de fazer isso, de fechar o olho um pouquinho e deixar a luz, né, perceber a luz do dia, mesmo que você esteja em casa, você pode perceber como está a luz do amanhã, a luz da tarde, como é essa luz dentro dos seus olhos, que sensação que tem. Ok? Você pode fazer uma pergunta? Emílio falando. Oi, Emílio. Posso fazer uma... Eu queria duas perguntas. O exercício que você fez, o número dele,
E esses textos que você leu, que eu tenho o livro aqui, mas não localizei a O página livro, do o exercício não tem número, né? Um exercício que está na página 94. Tá. E as páginas que você leu, que estão aí E nos as slides? páginas são do capítulo, Emílio, que eu falei, harmonizando nossos sentidos Tá, ok. e dos sentidos do olho, né? E aí o primeiro parágrafo da introdução do livro, que eu falei que Perfeito. está na página 15. Muito bom, Vanessa. Ajudou muito. Bom dia, obrigado. Tá Excelente semana. bom? Então, Obrigado. vamos Muito só finalizar a nossa prática, Vanessa, qualquer... será que Tudo que... ele tá... Deixa eu falar, Oi? será que ele está se referindo ao exercício do em pé que você fez? Desculpa, o exercício em pé está na página 216. Obrigada, Flávia. O exercício chama Soltando Bloqueios. Esse exercício é o da página 216, ele não tem número. E o exercício, a prática, na verdade, do olho, né, que chama Apenas Ver, está na página 94. Então, agora sim, vamos finalizar essa nossa prática, esse nosso primeiro encontro aqui juntos. E tudo de positivo que tenha surgido aqui, que a gente possa compartilhar e dedicar para todos os seres. Nós vamos cantar 3 vezes o Om Ahum, na mesma expiração, e deixar que essa energia positiva se espalhe em tempo e espaço. Om Ahum. Om Ahum. Om Ahum. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Bom dia. Tudo de Bom dia, Obrigada, Vanessa. Vanessa. Muito bom. Obrigada. Obrigada Para todos. Bom dia para todos. Obrigada. para todos. Obrigada, Vanessa. Foi semana para ótimo, adorei. Obrigada. Adorei, muito Bom obrigada. dia, bom dia. Bom dia para todos. Obrigada, Vanessa. Até mais.